A história é sobre Misumi Makoto, que não foi atropelado pelo caminhão como de costume. Ele havia imaginado sua aventura Isekai de forma diferente e reclamou porque começou de maneira semelhante à do tio de outro mundo. Além disso, Makoto descobriu que é incrivelmente azarado quando se trata de Isekai. Então vemos Makoto antes de ser reencarnado. Começou com um dia comum e ele queria ler um livro depois de tomar um banho. Depois que ele adormeceu, se viu em outra dimensão e um deus apareceu diante dele. Tsukuyomi se apresentou e explicou que era o governante do Reino da Noite. Em seguida, Makoto foi informado por Tsukuyomi que seus pais são de outro mundo. Ele ficou chocado com isso e percebeu que nunca conheceu nenhum de seus parentes. Depois, tudo sobre sua reencarnação foi explicado a ele, e ele teve uma condição antes de ser enviado para outro mundo. Tsukuyomi conseguiu ler seu... Makoto se concentrou e se certificou de se livrar de seus segredos travessos. Pouco tempo depois, ele recebeu poderes de trapaça e Tsukuyomi o avisou, pois a deusa que ele estava prestes a encontrar tinha muitos problemas. De repente, Makoto foi convocado pela deusa de outro mundo e ela zombou de sua aparência. Ela o chamou de feio e começou a intimidá-lo. Então, ela disse que ele poderia ficar à margem do seu mundo e que não tinha a intenção de lhe dar habilidades especiais. Ele só aprendeu as habilidades básicas deste mundo, como falar e ler. Depois, ele foi expulso do palácio dela e ela se perguntou se a queda o mataria. Então, Makoto pensou que iria morrer, mas Tsukuyomi apareceu e ele ficou feliz em vê-lo. Depois disso, Makoto descobriu que é como Superman, porque a gravidade é diferente neste mundo. Por causa disso, ele não morreria se caísse dessa altura. Antes de Tsukuyomi partir, ele concedeu a Makoto a liberdade em seu novo mundo, pois a própria deusa despojou Makoto de seu papel como herói. Como resultado, Makoto pôde viver uma vida comum e aterrissou em segurança no chão. Depois disso, ele caminhou por aquela terra desconhecida por 3 dias e seu estômago começou a roncar. Ele estava com fome e se perguntava quando chegaria à próxima cidade. À noite, ele já não queria continuar sua jornada Isekai porque se sentia solitário. De repente, ele ouviu uma voz pedindo ajuda e começou a correr na direção da voz. Quando chegou, descobriu um cachorro de 2 cabeças e um porco vestido. Apesar de tudo, ele queria proteger a Senhora Pig e começou a lançar um ataque. Makoto ficou surpreso ao matar instantaneamente o cachorro de 2 cabeças com seu chute. Enquanto isso, a Miss Pig estava assustada e ele tentou acalmá-la. Ela ficou surpresa ao ver que Makoto podia falar sua língua, e ele disse que era uma pessoa gentil. Makoto tentou explicar a ela que ela havia entendido algo errado, e ela acreditou nele. Em seguida, ele soube que a deusa o estava enviando para a terra desolada na borda do mundo. Alguns momentos depois, Emma explicou que ela é uma orc das Terras Altas e está a caminho da Montanha Divina. Ela planejou se oferecer como sacrifício a Shen. O motivo para isso era que ela queria salvar sua aldeia. Makoto queria salvar Emma, mas não queria um orc ao seu lado como heroína. Mais tarde, ela levou Makoto a um lugar onde ele poderia se purificar. Ele recebeu comida e Makoto ficou surpreso ao descobrir que Emma conseguia usar magia. Então, ele perguntou se ela poderia ensiná-lo o básico, e ela lhe mostrou como lançar magia de fogo. Makoto também tentou invocar fogo e aprendeu que pode controlá-lo através de sua imaginação. Depois disso, disseram a ele para criar uma bola de fogo, e Emma ficou surpresa com seu poder. Além disso, ele descobriu que existe um sistema de níveis neste mundo. Foi assim que seu nível foi medido, e Makoto descobriu que ele era nível 1. Ele ficou chocado com isso, e Emma tentou animá-lo. Na manhã seguinte, Makoto deixou uma carta para Emma. Ele a agradeceu por ensiná-lo a fazer mágica. Além disso, ele planejou conversar com Shen porque tinha a intenção de salvar a vida de Emma. Em seguida, ele fez alguns exercícios de aquecimento caso tivesse que lutar contra Shen. Então, ele decidiu testar suas novas habilidades e ativou um feitiço sem pronunciar a invocação. Makoto usou seu arco de chamas e testou seu novo poder em um pilar. Ele percebeu que estava exageradamente forte e causou uma enorme explosão. Então ele descobriu que havia ferido alguns monstros e Makoto descobriu que eram bandidos que planejavam atrair os orcs para uma armadilha. De repente, um dragão apareceu na frente de Makoto e ele soube que estava em apuros. O dragão atacou Makoto, mas ele conseguiu desviar com suas habilidades de Jackie Chan. Ele ativou suas habilidades de Dragon Ball e usou seu instinto superior. Makoto se transformou em um super-herói e preparou um ataque de bolas de fogo. Shen ficou chocado ao ver que ela estava ferida, mesmo sendo resistente ao fogo. Shen estava confuso e atacou-a com seu golpe final, um uppercut de soco de sapo. No entanto, Shen ativou um feitiço que o fez afundar na felicidade de sua ilusão de memória. Então, Makoto sonhou e estava em seu clube escolar. A sua paixão, Hasagawa, conversou com ele e confessou seu amor. Mas Makoto sabia que não era o cara mais bonito.
Ele percebeu que algo estava errado e Hasagawa começou a chorar. De repente, Hasagawa tentou seduzi-lo e Shen ficou surpreso ao descobrir que Makoto era de outro mundo. Ela descobriu memórias interessantes e queria saber mais sobre o mundo de onde Makoto vinha. Depois, Makoto teve uma sensação estranha e sabia que o sonho era bom demais para ser verdade. No final do dia, o sonho era bom demais para ser verdade. No final do dia, Makoto ficou surpreso com o sonho. Ele 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 ficou surpreso com o sonho. Nesse momento, Makoto se libertou e criou um espaço que o protegia da ilusão de Shen. Além disso, ele aumentou seu poder de ataque e destruiu a barreira deles. Depois que se libertou, Shen não sentiu mais hostilidade em relação a Makoto. Como resultado, ela queria se tornar a companheira de Makoto. Makoto queria recusar, mas ela disse a ele que sabia sobre seus segredos. Assim, um pacto foi criado e Shen descobriu que se tornara a serva de Makoto. Ela não achou que era ruim e se transformou em uma fofa garota samurai. Depois disso, ela contou a ele as razões pelas quais assumiu a aparência de um humano. Além disso, Makoto descobriu que Shen se tornou sua serva porque estava interessada em dramas históricos. Algumas horas depois, Makoto perguntou se poderia trocar de roupa, mas ela recusou. Então, Shen mostrou à sua mestra uma névoa que era um demiplano que ela controlava. Makoto entrou na névoa e percebeu que Shen também não sabia onde estavam. Ela explicou que seu demiplano deveria ser um espaço escuro e vazio. A razão pela mudança foi o pacto com Makoto. Makoto usou um feitiço e verificou os arredores. Ele percebeu que aquele lugar era enorme. Então, pensou no que poderiam fazer com aquele espaço e planejou construir uma cidade. Ele voltou para a Terra devastada e encontrou Emma, que queria impedi-lo de lutar contra Shen. Nesse momento, ela ficou surpresa porque havia ouvido que Shen era um dragão. Shen mostrou a Emma escamas de dragão que havia perdido na luta contra Makoto. À noite, o mal-entendido de que os bandidos queriam armar uma armadilha para os orcs das Terras Altas foi esclarecido. Mais tarde, Emma agradeceu a Makoto por ter salvado sua vida e a vila dos orcs das Terras Altas. O líder dos orcs das Terras Altas também queria agradecer a Makoto, mas Shen sugeriu um acordo. Na manhã seguinte, Makoto soube que os orcs das Terras Altas se mudariam para outro local. Então Shen disse que os orcs viveriam em seu demiplano, mas Makoto estava preocupado com os monstros naquele espaço. De repente, uma garotinha que se parecia com Shen apareceu e Makoto ficou chocado com ela. Clone. Assim, Makoto se tornou o novo líder dos orcs e Emma ficou feliz por ter conhecido sua salvadora. Após isso, Shen absorveu os orcs e toda a sua vila em seu demiplano. Alguns dias se passaram e os orcs se adaptaram bem ao demiplano de Shen. Então, vemos Makoto, quem se tornou um avatar e podia até usar mais de 4 elementos. Enquanto Makoto brincava com magia, Shen assistia a uma série nas memórias do Netflix de Makoto sobre dramas históricos. Depois disso, ela queria o próximo episódio, mas Makoto recusou. Ela tentou roubar isso de suas memórias e esperava convencê-lo com suas habilidades de sedução. Não funcionou, mas quando Shen falou sobre seu passado constrangedor como jogador, ela conseguiu mudar sua opinião. Em seguida, Shen planejou construir uma TV, e Makoto olhou para as memórias que Shen havia gravado. De repente, ele encontrou uma foto da família. Como resultado, decidiu que seguiria o caminho que seus pais tomaram. Em seguida, vemos um anão que foi atacado por um monstro forte. 2 horas depois, Makoto soube que alguns orcs tinham um problema com uma árvore enorme. Ele queria ajudá-los e usar o poder que Tsukuyomi lhe havia dado. No entanto, Makoto derrubou a árvore com um corte limpo e os orcs ficaram impressionados. Makoto também percebeu que um dos orcs estava ferido e curou a lesão com um feitiço. Makoto aprendeu que sua habilidade era muito poderosa e ficou muito grato a Tsukuyomi por isso. Algumas horas depois, ele testou o feitiço de cura de Kai em si mesmo, mas de alguma forma não funcionou. Enquanto isso, Shen apareceu e segurava um anão assustado em seus braços. Ele pensou que Shen tinha feito alguma besteira. Shen explicou que uma criatura em particular havia atacado o anão. O monstro apareceu, atraído pelo sangue de Makoto. Ele ficou chocado e Shen o avisou que parecia estar com raiva. Makoto foi atacado e ele queria saber que tipo de criatura era aquela. Este é um vídeo do monstro sendo atacado por Makoto. Foi assim que ele aprendeu que é chamada de Aranha Negra do Desastre, uma criatura antiga. Em seguida, ele descobriu que Shen não conseguia nem derrotar a aranha e ativou uma barreira. Makoto começou a lançar seu ataque e conseguiu cortar uma perna. Além disso, ele combinou um feitiço de fogo com sua adaga. Foi então que percebeu que o monstro estava acima dele e ficou chocado ao ver que já havia se regenerado. Ele começou a lutar contra o monstro e decidiu usar ataques mais fortes. Ele então disparou uma flecha de fogo contra o monstro e a combinou com sua habilidade de lança infernal. O monstro não morreu e ele ficou chocado ao perceber que o monstro havia consumido sua magia. Shen disse que atraiu o monstro pra cá porque queria recriar uma cena de sua série favorita. Makoto estava irritado com Shen e planejava usar um feitiço extremamente poderoso. No entanto, ele atacou a aranha novamente, mas ainda assim não funcionou. De repente, seu inimigo começou um contra-ataque e destruiu sua barreira. Makoto estava em grandes apuros e a aranha começou a beber seu sangue. Nesse momento, ele ficou irritado e usou um feitiço de explosão. Ele não queria mais segurar a raiva e começou a ficar sério.
Enquanto isso, Shen estava impressionada porque nunca havia visto uma magia tão poderosa quanto a de Makoto. Makoto usou toda a sua força e desmaiou de exaustão. Infelizmente, a aranha não foi derrotada. E Shen descobriu que a aranha havia se apaixonado por ele. Shen forçou o monstro a soltar Makoto para que ele pudesse descansar. Em seguida, perguntaram a Shen sobre seu relacionamento com Makoto, mas ela disse uma tonelada de bobagens. Como resultado, a aranha também planejou fazer um pacto com Makoto para fazer travessuras com ele. Makoto ganhou um novo servo, e a aranha se transformou em uma garota fofa. Então, ele acordou e percebeu que as feridas que havia sofrido haviam cicatrizado. De repente, Makoto estava em estado de emergência. Ele notou a garota fofa à sua frente e ficou confuso porque ela o chamou de mestre. Depois disso, Makoto descobriu que Shen e Emma estavam lançando um feitiço de cura nele. Ele também aprendeu que a pessoa à sua frente era a Aranha Negra. Ele não conseguia acreditar que se tornara um mestre dela enquanto estava inconsciente. Poucos momentos depois, Makoto descobriu que era culpa de Shen ele ter ganhado um novo servo. Então, o barão quis conversar com Makoto e ele soube que era um anão mais velho. Ele agradeceu a Makoto porque achava que Makoto havia salvado sua vila. Depois disso, o barão pediu a Makoto permissão para se mudar para as terras de Makoto com sua vila. Makoto concordou, mas Shen impôs a condição de que eles deveriam reconhecer Makoto como seu novo líder. Depois, Shen lhe deu escamas de dragão, e ele planejou forjar uma arma poderosa para Makoto. Nos dias seguintes, ele saiu do demiplano e descobriu uma vila humana. De repente, Shen apareceu, que tinha um pedido importante para ele. Ele aprendeu que seus servos queriam um nome. Depois, Makoto pensou em um nome para Shen. Ele deu a Shen o nome de Tomo, e ela gostou de seu novo nome. Nesse momento, Shen começou a brilhar e ficou muito feliz por ser chamada de Tomo. Em seguida, a Aranha Negra ficou animada ao receber um nome de Makoto. Ele deu a ela o nome de Mio, e ela também adorou seu novo nome. Alguns dias se passaram, e Makoto ficou surpreso porque um monte de novas espécies que ele nunca tinha visto antes estavam no demiplano. Ele estava confuso, e suas duas garotas planejaram torná-lo o governante daquela terra. De repente, foi decidido que Makoto seria chamado de Jovem Mestre a partir de agora. Ele não teve escolha, e a partir de agora foi chamado de Jovem Mestre. Pouco depois, Makoto foi recebido pelo chefe da aldeia dos anões mais velhos. Eld achava que Makoto não era humano porque ele parecia diferente dos humanos deste mundo. Ele também perguntou se havia sido enviado a este mundo pela deusa e ficou irritado. Ele respondeu que não foi enviado pela deusa, e Eld estava ansioso para servir a Makoto a partir de agora. Depois, ele conheceu os seguidores de Tomo, os Lagartos da Névoa. Ele ficou surpreso com isso, e eles também estavam ansiosos para servir a Makoto. Depois disso, ele soube sobre os seguidores de Mio, que também tinham habilidades regenerativas incríveis. Como resultado, Makoto recebeu um exército de monstros super fortes, e ele disse que foi bom conhecê-los depois do... Para isso, ele estava desesperado para conhecer algumas pessoas, pois sentia falta de contato humano. Fora do demiplano, Makoto encontrou uma garota bonita. A garota achou que ele era um monstro e fugiu dele. Makoto ficou chocado com isso, mas achou que era apenas um mal-entendido. Quando chegou à Vila Humana, ele descobriu que os humanos neste mundo não o entendiam. Makoto tinha certeza de que a deusa era responsável por isso e foi atacado. Como resultado, ele sofreu um dano emocional e Emma tentou animá-lo. Depois, ele descobriu que a língua não era seu problema e Makoto achava que ele era feio. Tomo explicou a ele que era sua mana que assustava os humanos. Em seguida, Emma explicou que ele não era um humano. Para ele, como pode suprimir seu mana? Sua tentativa falhou e ele planejou aprender a suprimir seu mana nos dias seguintes. Uma semana depois, ele conseguiu aprender o básico da língua comum. Então vemos que o artefato de Makoto foi concluído, que deveria absorver sua mana. Ela quebrou imediatamente, e o ancião anão planejou criar um anel mais poderoso. Um mês depois, Makoto ainda estava aprendendo. De repente, o ferreiro Wu apareceu e ele havia forjado um anel mais poderoso. Este é o último. Desta vez, o anel não quebrou e ele conseguiu suprimir seu mana. A segunda tentativa de Makoto de entrar na cidade humana começou, e suas garotas planejaram acompanhá-lo. Então, ele se disfarçou de comerciante viajante e conseguiu entrar na cidade humana. Makoto ficou surpreso ao ver que todas as pessoas eram bonitas, mas Tomo disse que eram apenas comuns. Como resultado, Makoto sofreu mais uma vez um dano emocional porque não se encaixava naquele mundo. Mais tarde, eles visitaram a Guilda dos Aventureiros, e a recepcionista achou que ele era suspeito. Tomo e Mio estavam irritados porque a recepcionista foi rude com seu mestre. Em seguida, ele aprendeu sobre o sistema de classificação e foi informado de que só pode aumentar sua classificação completando trabalhos. Então, Makoto disse que perdeu sua carteira de registro e descobriu que pode conseguir uma nova na cidade Siga. Pouco tempo depois, os níveis de Tomo e Mio foram medidos, mas eles estavam sobrecarregados. De repente, um pergaminho especial foi trazido, e os aventureiros ficaram chocados ao descobrir que seu nível de poder ultrapassava 1000. Mais tarde, Tomo soube que a aventureira mais forte atualmente é Sofia Bulgar, a matadora de dragões, que está no nível 920. Além disso, ela soube que Sofia havia derrotado o dragão chamado Lancer.
Então, o nível de Makoto foi medido e ele ficou triste porque ainda era nível 1. À noite, Makoto tentou alugar alguns quartos. O preço estava muito caro e Tomo começou a negociar. Ela disse ao proprietário que iria destruir aquele lugar e conseguiu um desconto. Pouco tempo depois, Makoto se perguntou por que os preços dos produtos nesta cidade são tão altos. Então ele planejou sair para jantar e pediu a Tomo para cuidar de seus bens. O motivo disso foi que Makoto percebeu que estavam sendo seguidos. À noite, Tomo cuidou dos bens e sentiu a presença de inimigos. Então vemos Makoto a caminho da pousada, e uma garotinha apareceu querendo falar com ele. Makoto pediu para Mio lidar com isso, mas ela entendeu algo errado e assustou a menina. No entanto, Mio recebeu uma reprimenda, e Makoto se desculpou com a menina por ter assustado ela. Então, Makoto soube que ela tinha um pedido para ele, e ele planejou levá-la à pousada para ajudá-la. Depois disso, Makoto descobriu que a irmã de Hina havia desaparecido há um mês. Enquanto isso, bandidos tentaram roubar os bens de Makoto, mas Toma já estava os esperando. Os bandidos tentaram matar Tomo, mas não eram páreos para ela. Ela tentou se conter durante a luta, mas foi dominada e acidentalmente matou 2 deles. De repente, um bandido tentou escapar, mas Tomo o impediu e o capturou. Pouco tempo depois, Tomo foi repreendido por Makoto. Ele estava irritado e disse que da próxima vez ela deveria ter cuidado para que ninguém morresse. De repente, Hina apareceu, e Makoto disse a Tomo que a irmã mais velha de Hina estava desaparecida. Depois disso, ele disse a Hina que ela poderia ficar com o jantar que trouxe para Tomo. Ela o agradeceu e também havia desenhado uma imagem de sua irmã mais velha. Makoto ficou surpresa com o desenho da irmã de Hina e saiu da sala. Algumas horas depois, Makoto olhou para as memórias do bandido capturado. Então, Makoto disse que havia descoberto onde a irmã de Hina estava sendo mantida em cativeiro. Ele pediu a seus servos que a salvassem, e Mio ficou surpresa com o rosto sério de Makoto. Tomo disse que ela vai se esforçar ao máximo e que desta vez não vai acidentalmente matar ninguém. Pouco depois, descobrimos que Makoto não foi porque a irmã da Hina se parecia com sua paixão. Ele teria ficado muito emocionado e, tomado pela raiva, teria matado todos os bandidos que sequestraram a irmã da Hina. Tomo sabia por que queria salvar a garota da foto, porque Tomo havia lido as memórias de Makoto. Na manhã seguinte, Makoto pediu a Hina que dirigisse a carruagem. Ele também disse a Hina que ela não precisava se preocupar, pois seus servos estavam a caminho para salvar sua irmã. Depois disso, Hina se lembrou de quando sua irmã foi em uma missão. Quando ela chegou em casa, estava ferida e ordenou que Hina fosse para Tsiji. Toa ficou em Zetsuya para trabalhar para pagar suas dívidas, e a tentativa de Hina de sair da cidade falhou. Então, ela foi levada para o hospital. Quando soubemos que Toa vinha de uma família de aventureiros, um de seus parentes foi morto e perdeu a espada preciosa da família. Toa planejou encontrar a espada, mas falhou. Antes de ela morrer, Mio e Tomo apareceram e a curaram. Depois, Mio destruiu a parede e eles disseram a Toa para segui-los. De repente, o mais forte aventureiro de Zetsuya, Ace, apareceu e perguntou o que eles estavam fazendo. Enquanto isso, Makoto havia vendido seus produtos e Hina estava agindo de maneira estranha. De repente, ela disse que havia esquecido algo em casa. Makoto se lembrou de ela ter dito que foi expulsa de casa e ativou um feitiço. Assim, Makoto descobriu que Hina trabalhou duro para recuperar o dinheiro para os bandidos. E ela disse a um aventureiro que Makoto recebeu 500 ouro por seus bens. Hina foi forçada a roubar o ouro de Makoto. Ela não queria fazer isso, mas lhe prometeram que deixariam sua irmã ir. Então vemos Tomo, e ela perguntou a ele se ele planejava para salvar Toa. Ace riu, e eles descobriram que Ace é o líder dos bandidos. Tomo menosprezou Ace, e um dos criminosos se lembrou de Tomo e Mio. Eles pensaram que ela havia falsificado seu nível, e Ace perguntou se eles queriam se juntar à sua gangue. Eles se recusaram, e Ace perguntou por que queriam servir a um fraco de nível 1. Naquele momento, Tomo e Mio ficaram irritados porque Ace havia insultado seu amado mestre. Eles começaram a atacar, mas Ace bloqueou com um artefato mágico que criou uma barreira. Então vemos o proprietário, que disse a Hina para ir a outro lugar. De repente, Makoto apareceu e pediu desculpas porque havia insultado um dos amigos de Makoto. Hina se desculpou com Makoto, e ele não perdoou os criminosos por forçarem Hina a roubar. Enquanto isso, Tomo e Mio planejavam se tornar sérias. Ace achou que poderia derrotá-las, mas Tomo destruiu sua barreira. Depois disso, ela começou a esmagar todos os inimigos, e elas destruíram todo o prédio. Como resultado, outros prisioneiros também foram libertados e não mostraram piedade. Mio encontrou Ace e o eslapou por insultar seu amado mestre. Ao mesmo tempo, Tomo puniu o cara que ordenou a Hina que roubasse o dinheiro de Makoto. Depois disso, Tomo perguntou se Mio estava segurando. Ela respondeu que sim, é claro, mas as duas garotas não seguraram nada e quase destruíram toda a cidade. Pouco tempo depois, Ace disse que iria matar Toa. Ele imediatamente se arrependeu e foi expulso da cidade pelos servos de Makoto. Os dois então começaram a discutir sobre quem havia derrotado mais, e Toa tentou acalmá-los.
De repente, eles começaram a destruir a cidade e ninguém conseguia pará-los. Mais tarde, Hina estava procurando sua irmã mais velha e ouviu a voz de Toa. Ela ficou feliz em se reencontrar com a irmã e a abraçou. No final, Toa agradeceu a Makoto e ele ficou surpreso ao perceber que Toa é exatamente igual a Hasagawa. Então Makoto planejou punir seus servos por destruírem toda a cidade. Ele perguntou quem os havia ordenado a destruir a cidade inteira, e eles foram jogados pela janela para refletir sobre suas ações. Alguns dias se passaram e Makoto viajou com seus novos amigos para a próxima cidade. Quando vimos Hazao explicar a uma recepcionista que Zetsuya foi destruída por monstros, Makoto ficou impressionado com o quão poderosos eram os poderes de Tomo, enquanto ela manipulava as memórias de quase todos os aventureiros, exceto Toa e Hina. Depois disso, ele soube que precisava se recadastrar na próxima cidade. Como Tomo havia lhe causado esse problema, ele contou a ela uma história sobre um samurai. Tomo gostou da ideia de se tornar um cavaleiro errante e partiu para uma viagem de treinamento. Miu achou que agora teria a chance de seduzir Makoto, mas estava enganada. Rena se desculpou porque entendeu suas intenções, e Miu ficou lisonjeada com suas palavras. De repente, Makoto sentiu monstros por perto e pediu a Miu que cuidasse deles. Miu derrotou facilmente as abelhas vermelhas e os aventureiros ficaram impressionados. Koa pediu a Makoto permissão para coletar os materiais valiosos. Makoto não conseguiu dizer não, porque era apenas um garoto fraco. Como resultado, recebeu olhares fulminantes. Pouco tempo depois, eles continuaram a viagem, e o grupo de Makoto foi atacado por monstros várias vezes. Em seguida, Toa perguntou a ele sobre a oferta de serviços de transporte, e ele se lembrou de que mentiu sobre ter uma empresa de comércio. De repente, monstros de ranking S apareceram, e Makoto ordenou a Miu que derrotasse os monstros. Os aventureiros disseram que ela não pode destruir as cabeças, e ela se recusou a fazer essa tarefa irritante. Então, Makoto planejou matar os olhos rubis, e Luísa achou que ele era fraco, mas Toa respondeu que podiam confiar nele. Em seguida, Makoto mostrou suas habilidades com o arco e derrotou todos os monstros. Depois, após a luta, os materiais foram coletados novamente, e Makoto ainda não conseguia se acostumar com isso. Poucos momentos depois, eles chegaram a Siji. Então vemos que seu recadastro estava completo, e ele ainda era nível 1. Ele olhou para as missões e descobriu uma missão de rank especial. Aprendeu que a Rembrandt Trading Company estava à procura de olhos de rubi. Pouco depois, eles dividiram os materiais e ele só queria os olhos de rubi. Então, seus amigos ficaram tristes em se despedir, e Makoto os convidou para jantar. Como resultado, ele recebeu o número de Toa e conseguiu usar o Snapchat com seu cartão de identidade. Ele ficou feliz com isso e sentiu que havia capturado um Pokémon lendário. À noite, eles se encontraram em um açougue e Toa disse que a comida já os aguardava. Ao entrar, ele descobriu a famosa carne de manga com osso e ficou animado. Então, ele fez uma prova de sabor e ficou surpreendido porque a carne estava muito macia. De repente, Luísa perguntou como ele aprendeu a atirar com arco. Naquele momento, o bêbado Hazao apareceu e Miu ficou com ciúmes porque ele se aproximou demais de Makoto. Depois disso, a garota anã Renéia apareceu, que também estava bêbada. Ela disse que estava surpresa com a força dele e o desafiou para uma luta de braço. Todos os presentes assistiram e a competição começou. Renina não teve chance contra Makoto e foi derrotada imediatamente. Enquanto isso, Miu pediu mais carne e ele ficou chocado com a quantidade que ela pediu. Eles se divertiram muito e Makoto percebeu que Toa estava olhando para ele. O motivo disso era que ela o avisou sobre a empresa de comércio Rembrandt. Mais tarde, Makoto estava a caminho de casa e disse a Miu que tinha algo a fazer. Ele estava com medo de que seus pertences fossem roubados por ladrões. Poucos momentos depois, vemos Miu e ela percebe que passará a noite sozinha com Makoto. Então Makoto apareceu e ela pensou que estavam prestes a fazer um bebê. Makoto adormeceu e o plano de Miu para seduzi-lo falhou. Na manhã seguinte, ele voltou ao demiplano e Emma se perguntou por que ele estava se comportando de forma tão formal. Ele foi repreendido por Emma, que lhe disse para agir de acordo com seu status superior. Depois, Emma lhe informou que o desenvolvimento de sua cidade estava progredindo bem. Ele também soube que os orcs planejavam construir para ele uma enorme residência. Makoto sabia que construir uma residência é muito demorado. E Emma respondeu que isso não é um problema, porque eles estão estabelecendo procedimentos de trabalho de acordo com as memórias de Makoto. De repente, Eld apareceu e ficou feliz em ver o jovem mestre Makoto. A razão para isso era que ele queria mostrar a ele novas armaduras que forjou com seus amigos. Makoto explicou a eles que não precisa de uma armadura porque é um comerciante. Então, Makoto descobriu um casaco longo, que era um equipamento único. O ferreiro César explicou a ele que esse equipamento é muito perigoso porque absorve toneladas de mana. Makoto não estava ouvindo nada e gostava desse equipamento de proteção. Ele estava impressionado, mas o equipamento não conseguia suportar o imenso poder de Makoto. Algumas horas depois, ele soube que alguns dos seguidores de Miu eram capazes de se transformar em humanos. Então eles mostraram a Makoto corais de fogo e ele disse que eram extremamente venenosos. De repente, Miu fez um teste de sabor e disse que tinham gosto de Cheetos. Alguns dias se passaram e Makoto planejou completar sua primeira missão.
Ele entrou no prédio da Rembrandt Trading Company e foi recebido por Morris. Em seguida, Makoto foi informado de que havia feito tudo errado e ficou confuso. Enquanto isso, um cara da Guilda dos Aventureiros perguntou quem havia pegado o trabalho da Rembrandt Trading Company. Então vemos Makoto um pouco antes, e Patrick se apresentou a Makoto. Makoto disse a ele que chegou à SIGA ontem e que é um aventureiro de nível 1, classificação E. Além disso, ele mencionou que planeja abrir seu próprio negócio. Depois, Patrick disse que olhos rubis são raros e ele achava que um aventureiro de nível 1 nunca conseguiria derrotar tais monstros. Pouco tempo depois, ele descobriu que eles eram reais e se desculpou por seu comportamento rude. Além disso, Makoto soube que Patrick precisa desses olhos rubis para fazer um remédio especial. Morris explicou que a esposa de Patrick e a filha estão aflitos por uma doença maldita de nível 8. Makoto pretendia ajudá-lo e se ofereceu para apresentá-lo ao seu amigo alquimista, Hazal. Ele estava grato pela ajuda de Makoto, e seus funcionários também estavam felizes por poder salvar a família de Patrick. Naquele momento, Makoto estava: certamente que a família Rembrandt são pessoas boas. Depois disso, Makoto planejou se registrar como comerciante e soube que precisava passar em um teste. Quando chegou à Guilda dos Comerciantes, foi explicado a ele que o primeiro teste era um teste escrito. O segundo seria um teste prático, e Makoto aprendeu os materiais que precisaria obter para isso. Além disso, descobriu que o custo dos livros didáticos era de 2 moedas de ouro. Ele ficou chocado com o preço, mas decidiu comprá-los. Depois de olhar para o livro, tinha certeza de que conseguiria passar no primeiro teste com facilidade. Como resultado, ele perguntou se poderia fazer o teste naquele momento. Poucos instantes depois, o teste escrito começou, e Makoto percebeu que até crianças do ensino fundamental poderiam responder a essas perguntas. O Sr. Slim apenas achava que Makoto não conseguiria resolver as questões mais difíceis. Ele estava errado, e nunca tinha ouvido falar de alguém que conseguisse a pontuação máxima em tão pouco tempo. Ele então aprendeu sobre os materiais necessários para passar no segundo teste. Ele descobriu que precisava coletar os materiais mencionados ou que tivessem o mesmo valor. Você! O Sr. Slim estava confiante de que falharia desta vez por causa de seu baixo nível. Após isso, Makoto se lembrou de que estava na posse de materiais raros. Como resultado, Makoto passou nos testes e se tornou oficialmente um comerciante neste mundo. Depois, a recepcionista o parabenizou por se tornar um comerciante. Em seguida, vemos Tomo, que estava caçando muitos monstros fortes em sua viagem de treinamento. Tomo havia matado o pai do Sr. Crab e estava planejando comê-lo. Algumas horas se passaram e a festa foi preparada. Depois daquele dia, apenas 2 caranguejos permaneceram vivos em Bikini Bottom e a mãe do Sr. Krabs se tornou viúva. Depois que Tomo foi informada de que Mio entrou no cofre de memórias, ela temeu que Mio comesse as memórias de Makoto e entrou em pânico. Quando chegou ao cofre de memórias, Tomo estava confusa e Emma a cumprimentou. Ela explicou a Tomo que Mio está traduzindo as memórias de Makoto uma após a outra. Depois disso, Emma pediu a Tomo que as ajudasse e ela não conseguiu recusar. Pouco depois, Tomo planejou assistir a dramas históricos, mas foi repreendida por Mio. Tomo mudou de assunto e perguntou se ela havia feito algum progresso. Ela achava que Mio conseguiu seduzir Makoto, mas nada aconteceu entre os dois. Poucos momentos depois, Mio descobriu a Netflix e começou a assistir sua primeira série. Então vemos Makoto, que pediu um suco desconhecido. Ele também ouviu rumores sobre um caranguejo gigante e foi observado por um aventureiro. Poucos momentos depois, ele pensou que tinha pedido suco de limão, mas era suco de banana. Então vemos Little Tomo planejando levar comida para o demiplano. De repente, Makoto apareceu, e ele não ficou bravo com ela porque também planejava fazer o mesmo. Depois, Little Tomo relatou sobre a situação do demiplano, pois as temperaturas têm flutuado ultimamente. Então, descobrimos que Makoto planejava construir uma cidade ilusória. Ele explicou seu plano de negócios para a pequena Tomo, mas ela não ouviu nada. De repente, Tomo lhe contou sobre uma emergência no cofre de memórias. A razão para isso era que Mio realmente queria assistir ao próximo episódio de One Piece, mas Tomo ainda não havia gravado os próximos episódios em um tablet de cristal. Mio ficou irritada e ameaçou que iria destruir alguns tablets de cristal. Em seguida, Haruna explicou a situação para ele e ele já suspeitava que Tomo era responsável por isso. Depois disso, eles perceberam que Makoto havia aparecido, mas não pararam de discutir entre si. Makoto estava bravo e disse que Mio tinha que devolver a tábua de cristal para Tomo primeiro. Tomo também tinha que explicar por que os dois começaram a discutir, e ela começou a falar bobagens. Mio explicou a situação ao seu mestre, e ele soube que Mio se tornou uma grande fã de One Piece. Makoto não podia culpá-la, pois ele também é fã de One Piece. À noite, ele estava em Siji, e suas garotas souberam sobre seu primeiro trabalho. Então, ele queria dormir e disse às meninas que estava cansado. Sua garota o provocou e Makoto decidiu dormir no sofá. De repente, Makoto recebeu uma mensagem e seu amigo Hazal planejou ajudá-lo com seu trabalho. Enquanto isso, suas meninas adormeceram e sonharam com animes e séries de drama histórico. No dia seguinte, Makoto encontrou Hazal e ele ficou feliz em ajudar Makoto com seu trabalho.
Então vemos um aventureiro que tinha uma rixa com Patrick Rembrandt. Na noite anterior, vemos Patrick Rembrandt e seu mordomo, que matou o homem que amaldiçoou sua família. De volta ao presente, Hazal ficou surpresa ao saber que estavam fazendo um trabalho para a empresa de comércio Rembrandt. De repente, Patrick Rembrandt apareceu e Hazal ficou muito nervosa. Depois disso, Hazal recebeu os materiais de que precisava para fazer o remédio especial. Makoto descobriu que fazer a maravilhosa medicina era muito simples. Então, Hazal começou a invocação, e Makoto o apoiou secretamente. Pouco depois, fazer o remédio o lembrou de Breaking Bad, e ele planejou se tornar o próximo Jesse Pinkman. Então, uma dose foi finalizada e Morris a trouxe para seu mestre Patrick. Alguns momentos depois, eles terminaram e Hazal quase deixou o remédio cair. Makoto ativou seu poder mágico para pegar as garrafas. Ele conseguiu pegá-las, mas machucou a cabeça e queria bater em Hazal por isso. Em seguida, Morris disse a eles que tinha más notícias e pediu que o seguissem. Eles descobriram que Patrick havia se machucado ao tentar administrar o remédio à sua esposa. De repente, Hazal disse que isso provavelmente era um obstáculo entrelaçado na doença amaldiçoada. Patrick ficou chocado com isso e contou a eles a história de como sua esposa havia se transformado em um monstro. Makoto descobriu que primeiro pegou um resfriado, mas um dia seu cabelo começou a cair e ela já não era mais reconhecível. Naquele momento, Makoto pediu permissão para cuidar disso. Patrick não queria colocar um aventureiro de nível 1 em perigo, mas Hazal explicou a eles que Makoto era a pessoa que havia matado os olhos rubis. Aqui vemos o quarto da esposa de Patrick, e ele estava planejando usar o remédio derramado. O plano de Makoto para atrair a esposa de Patrick para fora do quarto funcionou, e ela planejava atacá-lo. Então Patrick apareceu, e Makoto planejou imobilizá-la com suas poderosas habilidades de judô. Como resultado, Patrick conseguiu dar o remédio à sua esposa, e Lisa se transformou em humana. Então, Makoto planejou salvar suas filhas e entrou no quarto da filha mais velha. No quarto, Makoto foi imediatamente atacado, mas ele desviou e conseguiram salvar a filha mais velha. Enquanto isso, Hazal terminou de preparar mais uma lata de remédio e deixou o remédio cair novamente. Morris a pegou e Makoto ficou impressionado com o mordomo de Patrick. Então, Makoto quis salvar a segunda filha e tentou, com suas últimas forças, avisar Makoto. Ele não fugiu e conseguiu salvar a segunda filha também. À tarde, Patrick agradeceu a Makoto por salvar sua família. Ele achava que Makoto havia sido enviado pela deusa, e Makoto ficou irritado ao ouvir a palavra deusa. Após isso, ele deixou a propriedade de Patrick e ficou surpreso ao encontrar suas meninas. De repente, eles foram atacados, mas Tomo e Mio desviaram o feitiço de fogo. Tomo disse a Makoto que aqueles caras estavam o perseguindo, e eles ficaram curiosos. De repente, Lime pediu reforços e ofereceu às duas garotas a chance de se juntarem a eles. Mio perguntou quanto eles pagariam. Ela descobriu que Lime pagaria 10 moedas de ouro e decidiu ficar fora da briga. Makoto ficou feliz que ela o ouviu, pois ele a mandou a aceitar a oferta de Lime. A razão para isso era que Makoto temia que, se Mio participasse da luta, toda a cidade seria destruída novamente. Enquanto isso, Toma estava empolgada porque conseguiu bater em 20 aventureiros. Makoto descobriu que isso estava relacionado a Rembrandt e ordenou que Tomo os mantivesse vivos por pouco. Então, eles foram atacados e Tomo não planejava lutar até que Makoto sinalizasse o início da luta. Ele sabia o que Tomo queria ouvir e disse que ela deveria ensinar uma lição aos inimigos. Após isso, ela começou a lutar e agrediu os aventureiros. Alguns minutos depois, apenas Lime e seu amigo restaram. Eles pediram ajuda a Mil, mas ela recusou e um deles tentou escapar. Nesse momento, Makoto atacou o mago e acidentalmente o nocauteou. Em seguida, ele tentou atacar Tomo, mas ela desviou de seus ataques e o derrotou. Antes de matá-lo, ela descobriu que ele não era uma pessoa má. Eles pouparam sua vida, e Lime contou a ele sobre suas ações. Como resultado, descobriram que ele estava apenas sendo usado, e queria vingança, porque achava que Patrick havia matado órfãos inocentes. Makoto ficou surpreso ao saber que Lime não conhecia a maldição de nível 8, e Tomo confirmou que ele não estava mentindo. Depois, Lime foi informado de que acreditavam em sua história, e que Mil planejava ficar com todo o seu dinheiro. Além disso, ele precisava se desculpar, e Makoto sentiu um pouco de pena de Lime. Alguns dias depois, Lime se desculpou com a família Rembrandt. Patrick era um homem gentil e queria perdoá-lo. Como resultado, tudo foi resolvido pacificamente e Lime decidiu se retirar como aventureiro. Então vemos Tomo, que trouxe um presente para Lime. Makoto sabia que Lime não era uma pessoa má e que ele estava apenas tentando proteger um orfanato. Desde que Tomo destruiu sua espada, ela lhe deu uma katana. Tomo também fez uma proposta para que ele trabalhasse como seu espião. Lime não tinha certeza sobre isso, mas lhe ofereceram muito dinheiro por esse trabalho. Além disso, Tomo disse que com o dinheiro, ele pode proteger o que é importante para ele.
Lime aceitou a oferta de trabalho dela e prometeu não desapontá-la. À noite, Tomo espionou a empresa Rembrandt e descobriu que Patrick não é apenas uma boa pessoa, afinal. Na manhã seguinte, Makoto retornou ao plano Demi. Durante o café da manhã, Emma lhes disse que estavam enfrentando um problema. Nesta manhã, Makoto voltou ao plano Demi. Foi assim que Makoto descobriu sobre o problema. Seu guerreiro havia perdido a confiança após treinar com Makoto e suas garotas. De repente, as duas garotas começaram a discutir, e Makoto esperava que elas não destruíssem todo o Demiplano. Durante isso, ele ordenou a Tomo que conversasse com seus seguidores e planejou visitar os orcs com Mio. Mais tarde, ele usou suas habilidades de espionagem e escutou a conversa de alguns orcs. Então, Makoto descobriu que ele é o problema porque é overpower. Os orcs estavam frustrados por não conseguirem acertar um golpe em Makoto. Depois, Makoto se perguntou como poderia resolver o problema, e Mio descobriu tomates no Demiplano. Makoto disse a ela que poderia cozinhar pratos muito saborosos com esses vegetais. Então Tomo relatou que os homens lagarto tinham o mesmo problema que os orcs. Makoto percebeu que as várias espécies não trocavam muitas informações entre si. De repente, Tomo disse que tinha um plano, e Makoto teve uma sensação ruim sobre isso. Algumas horas depois, os orcs e os homens lagarto estavam reunidos, e Tomo queria colocar os guerreiros mais fortes das espécies um contra outro em um duelo. Agarés e Lid entraram na arena, e o pequeno Tomo anunciou o início da luta. Em seguida, Lid começou com um ataque de água. Agares bloqueou seu ataque com um feitiço de barreira. De repente, Agares lançou um contra-ataque e destruiu a plataforma. Lid saiu ileso e tentou ganhar vantagem. Ele conseguiu ferir Agares, mas usou suas últimas forças e nocauteou seu oponente. Como resultado, Agares foi declarado o vencedor e os orcs comemoraram sua vitória. Tomo lhes disse que eles são sem esperança e perguntou por que não são mais fortes. Ela pediu ao Orc A que respondesse a pergunta, não gostou da resposta do Orc e disse que só precisava de guerreiros fortes. Makoto achou que Tomo foi longe demais, mas ela o ignorou. Depois, Tomo disse que eles participarão de partidas individuais a cada 7 dias. Tomo fez esse plano para que as diferentes espécies se comunicassem mais entre si e se tornassem mais fortes. Por fim, Makoto deve fazer um discurso para motivá-los. Ele disse que acreditava nelas e conseguiu animá-las. No dia seguinte, as garotas se re-registraram na Guilda dos Aventureiros, e Tomo descobriu que ainda era mais fraca que Mio. Ela ficou frustrada, e a recepcionista Sara pediu um favor a Makoto. Ele soube que muitos aventureiros estavam feridos, e Makoto sabia que era sua culpa. Por isso, ele planejou retribuir e treinar o grupo de Toa para se tornarem aventureiros fortes. Makoto deixou a tarefa para Tomo, e ela queria cumprir o desejo de seu mestre. Algumas horas depois, o bootcamp começou, e Tomo lhes deu tarefas que eram quase impossíveis de sobreviver. Depois disso, eles deveriam lutar contra monstros perigosos de rank A, e achavam que iam morrer. Tomo os observou e decidiu interromper a luta. Após isso, ela perguntou ao grupo de Toa por que estavam atacando como idiotas. Ela sabia que o grupo de Toa tinha potencial para se tornar fortes aventureiros. De repente, ela perguntou a Hazal por que ele não usava feitiços de ataque. Depois disso, Tomo planejou ensinar a eles uma estratégia simples. Tomo pediu a Hazal que montasse uma armadilha com magia da terra e veneno. Enquanto isso, Luísa deveria encontrar um lugar onde pudesse ter uma boa visão dos monstros. Em breve. Depois, a barreira foi dissolvida e Luísa recebeu a ordem de atacar os monstros com seu arco e flecha. Nem todos os monstros foram derrotados, e Tomo disse a Hanina para distrair o macaco para um ataque surpresa. Então, Toa deveria usar sua habilidade de ladra e atacar o monstro por trás. No final, ainda havia um monstro restante, e Tomo explicou a Hazal como ele poderia matar o monstro forte com um feitiço simples. Em seguida, o grupo de Toa conseguiu matar incontáveis macacos de alto escalão com a ajuda de Tomo. Hazal ficou feliz por eles terem se tornado mais fortes, mas acidentalmente tocou algumas garras de Vênus de um macaco morto. Poucos momentos depois, Tomo disse que eles se tornaram mais fortes, e agora precisam caçar centenas desses monstros sem a ajuda dela. Tomo se despediu e disse que os aguardaria na guilda. Então, Sara descobriu que ela havia deixado o grupo de Toa na floresta Shadowtail. Ela ficou chocada com isso porque apenas os mais fortes aventureiros sobreviviam lá. De repente, o grupo de Toa chegou à guilda e passou no teste. Depois daquele dia, o grupo de Toa se tornou os aventureiros mais fortes de Siga. Enquanto isso, Makoto pediu a Mio que encontrasse algumas flores de ambrósia. Makoto disse a ela que elas podem ser encontradas na floresta Tinarek e que ele não tinha tempo para isso porque tinha outra coisa a fazer. Na manhã seguinte, ele visitou Patrick Rembrandt porque queria alugar um pouco do espaço dele. Patrick planejou ajudá-lo e disse a Morris para encontrar um espaço para sua loja. Alguns dias antes, ele explicou a Tomo por que queria alugar um espaço de Patrick Rembrandt. A razão para isso era que, caso contrário, o reino de Aion lhe causaria problemas e ele receberia um convite para realizar espionagem.
Patrick suspeitava da razão para o mal, a visita de Makoto, mas ele ainda queria ajudá-lo. Em seguida, contou a ele sobre uma cidade neutra que não pertence a nenhum reino. Então, ele estava ansioso para abrir sua própria empresa de comércio e se tornar um top G. Enquanto isso, alguns aventureiros estavam caminhando na floresta Tineraki e foram observados por duas garotas. Depois, vemos Eris olhando para os aventureiros por terem entrado na floresta. Em seguida, Aqua foi questionada se havia matado os aventureiros, mas eles estavam apenas desmaiados. À noite, vemos Makoto e ele descobre que as mudanças de status não funcionaram nele. Depois, uma festa foi organizada para celebrar a fundação de sua empresa de comércio. Um pouco depois, o pequeno Tomo foi acolhido e Makoto descobriu que Tomo estava conectado ao seu fragmento. Mio também queria ser acolhida por sua mestra, mas o plano dela falhou. Enquanto isso, Tomo percebeu que os moradores queriam conversar com Makoto e ela arrastou Mio para longe. Em seguida, Akina lhe disse que encontraram a Ambrosa na floresta Tineraki, mas não puderam trazer nenhuma com eles porque outra espécie vive lá. Além disso, ela disse a ele que os Alcas se divertiram muito em seu demiplano. Ela aprendeu muitas coisas novas nesse lugar e agradeceu a Makoto por permitir que ela vivesse ali. Depois, a líder dos Homens Lagarto, Lid, apareceu. Ele relatou que estava treinando duro e Makoto descobriu que Tomo era responsável por isso. Mais tarde, Makoto disse a Baron que Sig é um lugar agradável. Baron comentou que estava um pouco com ciúmes de suas garotas porque também gostaria de acompanhá-lo em suas aventuras. Além disso, ele queria saber que tipos de armas são populares fora do demiplano. Como resultado, Makoto o convidou para administrar a loja em Sige. Em seguida, Orc Terry queria agradecer a Makoto e ficou feliz que Makoto se lembrasse dele. Terry foi designado para o próximo turno de guiar aventureiros até a cidade ilusória. De repente, ele foi interrompido, porque outros moradores também queriam falar com seu mestre. Então vemos Mio, que estava triste porque queria conversar com Makoto sobre Ambrosia. Alguns segundos depois, perceberam que a aura de seu amado mestre havia desaparecido. Mio achava que Makoto tinha morrido e Tomo tentou acalmá-la. Então vemos Makoto, que estava praticando arco e flecha. Mio ficou feliz por ele estar vivo, e Makoto se perguntava por que estavam preocupados. Depois, Tomo perguntou se ele havia treinado com o arco. Tomo explicou que morreu inúmeras vezes usando seu arco. Após isso, ele aprendeu que suas ações faziam sua consciência vacilar. Makoto não percebeu o que havia feito de errado, e disseram a ele que as pessoas só podem difundir sua consciência quando morrem. De repente, Mio começou a chorar, e Makoto disse a ela que ele está, na verdade, vivo. Tomo explicou a Makoto que normalmente há um limite para a quantidade de mana que alguém pode ter, mas a dele está crescendo a uma taxa absurda. Makoto ficou chocado com isso e perguntou quais seriam as consequências. Tomo respondeu que seu mana aumentaria e ele provavelmente seria tão forte quanto a deusa. Makoto ficou chocado com as consequências e Tomo explicou a ele que, se a deusa descobrisse sobre isso, ela provavelmente decidiria eliminar Makoto. Tomo disse que eles precisavam rapidamente fazer uma armadura que absorvesse seu mana. Enquanto isso, Makoto tentou suprimir seu mana com seu feitiço Kai até que sua armadura fosse criada. Alguns dias se passaram e Makoto estava exausto porque ainda tinha muito a fazer antes de poder abrir sua loja. Depois disso, ele se lembrou da última noite, quando Mio tentou animá-lo. O motivo disso era que suas garotas achavam que ele estava triste porque não conseguia atirar com o arco. Pouco tempo depois, ele viu uma bolsa voando e pensou que estava tendo alucinações. Ele perguntou ao cara se ele estava bem e entendeu porque foi confundido com um semi-humano. De repente, uma mulher bonita apareceu, e ele percebeu que estava no bairro da Luz Vermelha. Ele soube que a porta dos fundos dela estava aberta, mas suas garotas o levaram com elas. Quando ele chegou ao seu quarto, sabia que estava encrencado. Ele planejou fugir, mas Mio bloqueou todas as rotas de escape. Eles estavam desapontados com seu mestre e o repreenderam. De repente, Mio perguntou se elas não eram boas o suficiente para ele. Makoto achava suas garotas atraentes, mas elas eram como família para ele. Os dois tiraram suas roupas e planejaram fazer muitas coisas divertidas com Makoto naquela noite. Ele ativou um feitiço de gelo e escapuliu por um portão perdido. Depois, Makoto foi descoberto por Emma, que se perguntou por que suas roupas estavam rasgadas em pedaços. Ela notou a seda de aranha rosa e suspeitou que Makoto estava fugindo de suas garotas. Na manhã seguinte, ele recebeu um novo equipamento que suprimia seu mana. De repente, Mio apareceu na casa e queria conversar com Makoto. Se desculpou por ter deixado Makoto bravo ontem, e ele a perdoou. Depois disso, Makoto começou a falar sobre as flores de Ambrosia. Makoto não planejava deixar Mio lidar com isso e disse que poderiam ir juntos. Ao chegar na floresta Tineraki, Makoto percebeu que estavam sendo seguidos. Mio usou um feitiço para impedir que os aventureiros o seguissem. Em seguida, ele notou que aquele lugar era escorregadio e seu instinto de irmão mais velho ativou-se.
De repente, ele percebeu que os aventureiros estavam sendo seguidos. Finalmente, ele disse a Mio para segurarem as mãos, e Mio ficou feliz com suas palavras. Alguns segundos se passaram e Mio ficou irritada porque os dois ogros da floresta estragaram seu momento romântico com Makoto. Mio planejou fazer os ogros da floresta pagarem por isso, e sua aura fez com que os aventureiros encontrassem aquele lugar. Os ogros da floresta pensavam que Makoto era um membro do grupo de aventureiros, e Mio pediu permissão para matá-los. Ares decidiu atacar Makoto e ele fugiu deles. Uma mulher perguntou por que ele não os derrotou, e ele percebeu que ela era a mulher de ontem. Depois, Aqua decidiu atacar e disparou mísseis de fogo contra Makoto e os aventureiros. Então, ele quis tentar conversar com os ogros da floresta, mas Mio ainda estava furiosa. Ele não teve escolha a não ser recuar, caso contrário, Mio mataria os ogros da floresta. De repente, finalmente, ele ouviu a voz de Tomo e pediu ajuda a ela. Ela exigiu a recompensa para se dedicar à fabricação de katanas e ao cultivo de arroz. Em seguida, Tomo lhe disse como ele poderia acalmar Mio. Ele fingiu que ia queimar os aventureiros para enviá-los à sua cidade ilusória. Em seguida, feriu a si mesmo para alimentar Mio com sua comida favorita. Ela começou a lamber Makoto e, aos poucos, voltou à realidade. Mio conseguiu pensar com clareza e perguntou se ela poderia lutar. Quando a Arena lançou um feitiço de gelo, Mio usou sua magia negra para consumir o mana de Arena. Em seguida, ele lançou um feitiço de luz e destruiu as armas das garotas. Enquanto isso, os aventureiros estavam confusos e o pequeno Tomo os recebeu na cidade ilusória. Poucos momentos depois, Makoto explicou aos ogros da floresta que não era um ladrão. Ele conseguiu esclarecer o mal-entendido e eles planejaram levá-lo para sua aldeia. Ao chegar, olhando para sua aldeia, Makoto percebeu que toda a vila estava cercada por uma barreira que a ocultava. Makoto foi levado a uma casa, e Nilgisdori, o representante dos anciãos, o recebeu. Ele lhes disse que não eram elfos, e Mio ficou surpresa com isso. De repente, Adono apareceu e olhou de forma sombria para Makoto. Em seguida, explicou que os ogros da floresta são os ancestrais dos elfos. Além disso, ele descobriu que a barreira que cercava a floresta estava enfraquecida, e Adono achava Makoto suspeito. Ele não confiava nele, e Nilgisdori se desculpou pelo comportamento rude de seu filho. Mais tarde, Aqua lhes disse que iriam preparar um banquete e que queriam apresentá-lo ao seu mestre. Ares disse que ele só se machucaria um pouco e sabia que estava em apuros. De repente, um cara apareceu para cumprimentar os convidados na vila. Makoto descobriu que o cara era o mestre das duas garotas. Ele ouviu falar da força de Makoto e queria apertar suas mãos. Mokoto imediatamente percebeu que Mokoto não era uma pessoa comum. De repente, Mio ficou com ciúmes porque ele havia segurado a mão de Mokoto por 32 segundos. Ela o expulsou de casa e disse que ele merecia morrer porque só conseguiu segurar a mão de Mokoto por 31 segundos. Então vemos Mondo, que ficou surpreso com o encontro com Makoto e começou a rir. Algumas horas depois, Makoto pediu a Mio para espionar duas pessoas. Mio imediatamente partiu e percebeu que seu mestre parecia estar exausto. Manda estava sendo observada em segredo por Mio. Ela ficou surpresa ao ver que ele estava ileso e sentiu uma poderosa mana da terra ao redor de seu corpo. De repente, algo ficou preso nas linhas que ela havia estendido na aldeia. Adano estava conversando com demônios, e Mio planejou contar a Makoto sobre isso. Makoto ficou surpreso e pediu a Mio para trocar com Tomo no demiplano. À noite, uma festa foi realizada para Makoto e ele aproveitou o show. De repente, ele ficou surpreso e pediu a Mio para trocar com Tomo no demiplano. De repente, ele avistou Adono conversando com Mondo. Mondo começou a estrangular Adono e um monstro surgiu de seu corpo. Makoto perguntou por que ele havia matado os dois ogros da floresta. Ele respondeu que apenas um está morto porque Adano estava em contato com criaturas problemáticas. Então, Makoto disse que sabe que o monstro à sua frente é um Lich. O monstro ficou impressionado e planejou matar Makoto com uma forte maldição. Infelizmente, a mudança de status não teve efeito em Makoto. Ele então lançou um contra-ataque e derrotou o monstro. Makoto disse que não precisa se preocupar porque não vai matá-lo. Então Tomo apareceu e disse a ela para teletransportar esse Lich para o demiplano. Poucos momentos depois, Makoto soube que os ogros da floresta planejavam executá-lo. Enquanto isso, Tomo ficou surpresa ao ver Nilgisdori, que pediu a ela para criar a barreira ao redor da floresta. Ela também lhes disse que é a serva de Makoto, e eles perceberam que cometeram um erro. Em seguida, perguntaram ao esqueleto por que ele se tornou imortal. Ele explicou que queria se tornar um Grant, porque eles são superiores aos humanos e a tudo. Depois, o esqueleto descobriu que Makoto era capaz de usar uma poderosa magia negra. Ele sabia que nenhuma pessoa comum poderia fazer isso, e se tornou rude. Tomo e Mio não permitiram que ele insultasse seu mestre, e Makoto acalmou suas garotas. Tomokoto perguntou a ele se poderia pegar emprestados alguns livros de feitiços, e ele ficou chocado ao descobrir como Makoto aprendeu a lançar magia. Depois disso, Tomo descobriu que o rapaz queria se tornar um Grant para descobrir se outro mundo existia. O motivo para isso era que havia rumores de que os Grants eram capazes de viajar entre diferentes mundos. Tomo disse que não era possível, e que ele havia entendido algo errado.
Ela explicou a ele que as pessoas que conseguiram viajar para outro mundo são chamadas de Grants. De repente, Makoto perguntou se havia uma maneira de viajar entre mundos, e Tomo respondeu que a chance de sobreviver a uma viagem para outros mundos é muito arriscada. Após o mal-entendido ser esclarecido, Tomo tentou convencê-lo a se tornar o servo de Makoto. Makoto compreendeu seu desejo e estava ansioso para tê-lo como seu servo. Em seguida, vemos os aventureiros, que tiveram a ideia de roubar os tesouros dos Demiplanos. Enquanto isso, o pequeno Tomo e Hokuto estavam a caminho de um armazém para guardar uma caixa cheia de equipamentos. Então vemos Makoto novamente e ele faz um pacto com o esqueleto para torná-lo seu servo. Após o pacto ser concluído, o cara recuperou sua forma humana. Makoto ficou chocado ao descobrir que, antes de se tornar um esqueleto, ele era um cara bonito. O cara bonito ficou feliz em se tornar o servo de Makoto e o agradeceu. De repente, Tomo sentiu uma dor terrível e eles ouviram uma explosão. A explosão fez o chão tremer e eles ficaram chocados com isso. Enquanto isso, Toma estava gravemente ferida e desmaiou no chão. Makoto disse a Mio para estancar o sangramento e planejou ir até o local da explosão. Ao longo do caminho, Makoto aprendeu que seu novo servo não tinha resistência porque não estava acostumado com seu novo corpo. Depois, Makoto descobriu que podia lançar magia de cura. Quando chegou ao local do acidente, soube que 2 de seus companheiros não estavam mais respirando. Naquele momento, ele reconheceu os sentimentos que teve quando sua amada gata morreu. De repente, o servo de Makoto disse que os 2 à sua frente ainda não estavam mortos e que ele precisava do apoio de Makoto. Makoto não pretendia deixar seus companheiros morrerem e teve uma ideia para dobrar o poder de sua cura. Como os 2 estavam na mesma sala, Makoto estava na mesma sala. Como resultado, Hokuto começou a respirar e Makoto ficou aliviado com isso. Então, uma garota orc mostrou a Makoto um pingente que pertencia a Terry. Ela indicou a direção e disse que Terry estava tentando parar os humanos. Quando ele chegou, sentiu a presença de um aventureiro do outro lado do portão perdido. Makoto tentou entrar no portão perdido e conseguiu ver as memórias de um dos aventureiros. Os companheiros de Makoto tentaram impedir os ladrões, mas eles não hesitaram em ser violentos. Então ele soube que um anel explodiu e o pequeno Tomo morreu tentando salvar a todos. Enquanto isso, Sara estava na cidade ilusória e se perguntava onde havia acabado. De repente, Makoto apareceu atrás dela e estava de mau humor. Sara ficou surpresa ao vê-lo e falou com desdém, pois achava que ele era um semi-humano. Ele estava desgostado com as pessoas deste mundo porque menosprezavam outras espécies. Enquanto isso, Sara estava assustada e ameaçou matar Makoto. Makoto não tinha medo dela porque estava com raiva por ela ter matado Terry. De repente, Sara atacou, mas Makoto bloqueou seu ataque e cortou seus braços. Makoto olhou para ela com desdém e disse que ela pagaria por ter matado seus companheiros. Naquele momento, Sara pediu perdão, mas Makoto não conseguiu perdoá-la. Como resultado, ele matou alguém pela primeira vez e começou a chorar. Depois disso, percebeu que não sentia raiva, mas sim tristeza por perder os amados companheiros. No dia seguinte, realizaram um serviço memorial para Terry e o fragmento de Tomo. Uma fogueira foi acesa e um banquete é realizado para lamentar suas mortes. Então, Makoto tentou se recompor e fingiu estar bem. Alguns dias depois, suas garotas descobriram que seu mestre havia nomeado seu novo servo de Shiki. Em seguida, Makoto lhe disse que havia visto as memórias do aventureiro. E Tomo imediatamente compreendeu suas preocupações. Makoto achava que, ao formar os contratos com seus servos, ele se tornava um monstro. Tomo riu dele e aprendeu que, em um contrato de controle, nenhuma parte do servo entra no corpo do mestre. Além disso, ele aprendeu que pode usar os poderes de seus servos sem preocupações. Então, Makoto descobriu que podia usar as habilidades de Tomo porque eles tinham uma forte conexão um com o outro. Mio ficou com ciúmes e começou a discutir com Tomo. Tomo disse que é a serva número 1 de Makoto e que o vínculo entre elas é especial. Ela estava muito orgulhosa de sua relação com seu amado mestre e provocou Mio. Enquanto isso, Shiki estava triste porque conhecia Makoto há pouco tempo. Alguns dias depois, Makoto disse a Emma que planejava criar uma divisão especial e tomar medidas para evitar que pessoas fracas ou crianças tivessem contato com os aventureiros. Além disso, pediu aos seguidores de Mio que fingissem ser aventureiros na cidade ilusória. A razão para isso era que ele nunca quis permitir que uma tragédia assim acontecesse novamente. Durante isso, Makoto foi mostrado o projeto do novo armazém. Ele o analisou e confiou a Baron a construção desse novo armazém. À noite, ele visitou os orcs e pediu desculpas ao pai de Terry porque não conseguiu proteger seu filho. Mas ele não estava bravo com ele e não culpou Makoto por essa tragédia. Mais tarde, Makoto pensou sobre o futuro dos Demiplanos e tomou uma decisão. No dia seguinte, ele visitou seu parceiro de negócios, Patrick, e ficou surpreso ao ver um mapa deste mundo. Patrick explicou a Makoto sobre os territórios das diferentes nações. Depois, Makoto agradeceu a Patrick pela ajuda. Ele também decidiu mostrar seu rosto a Patrick. Patrick e seu mordomo ficaram surpresos, mas ele disse que sua confiança em Makoto continua a mesma. À tarde, ele explicou para suas meninas que Shiki o acompanharia na próxima missão.
A razão para isso era que Shiki era um ex-humano e ele queria impedir que as meninas destruíssem uma cidade. Além disso, ele planejava estudar magia e aprender mais sobre este mundo. Makoto sabia que as garotas ficariam entediadas sem ele e lhes deu presentes de despedida. Elas descobriram que ele havia salvo suas séries favoritas nas tablets de cristal. Então, Makoto soube que Tomo ofereceu aos ogros da floresta viver em seu demiplano. À tarde, Makoto planejou partir e se despediu de seus amigos. Ele estava ansioso pela sua próxima aventura, mas foi descoberto pela deusa. A deusa o enviou para um campo de batalha e ele ficou confuso. Ele sentiu que alguém estava se aproximando furtivamente e foi atacado. Então, Makoto percebeu que seus dedos tinham sido cortados e entendeu que a mulher à sua frente era perigosa. Ele tentou se acalmar e descobriu que a deusa o havia colocado nessa situação. Depois disso, ele tentou entrar em contato com seus servos, mas Sofia o atacou. Makoto aprendeu que sua barreira não conseguia bloquear completamente os ataques de Sofia. Depois disso, Makoto queria saber quem eram seus inimigos e por que ele foi atacado. A razão para isso era que Sofia e seu parceiro estavam ao lado dos demônios. Makoto estava confuso e descobriu que havia sido teleportado para um campo de batalha. Ele ficou chocado por ter se envolvido na guerra entre humanos e demônios. Depois, considerou fugir, mas sabia que isso seria um suicídio. Ele decidiu distraí-los e lançou um feitiço de fogo contra eles. Makoto então tentou escapar, mas os inimigos não tinham a intenção de deixá-lo fugir. Enquanto isso, Sofia percebeu que Makoto não era um oponente fraco e estava animada para lutar contra ele. Sofia ficou impressionada com Makoto e achou que ele havia recebido a proteção da deusa. Como resultado, eles usaram um artefato mágico para anular suas bênçãos divinas. Enquanto isso, Makoto estava irritado e tentou explicar que a deusa o odeia. Lance Fi. Ele achou que estava mentindo, e Makoto respondeu que não sabia por que a deusa o enviou para o campo de batalha. E ele descobriu que os dois eram os aventureiros mais fortes deste mundo. Makoto tentou explicar a ele que era um comerciante comum, mas Sofia queria matá-lo, e Makoto planejou ficar sério. De repente, os dois olharam para Makoto com desdém, e ele decidiu mostrar seu verdadeiro poder. Depois, após remover seus anéis que suprimiam sua mana, ele causou uma enorme explosão. Seus oponentes não conseguiam vê-lo, mas Makoto sabia onde estavam seus inimigos. Então, ele planejou usar sua nova arma. Primeiro, ele atirou em seus oponentes com seu arco de fogo e Sofia não conseguiu bloquear. Eles estavam sobrecarregados por Makoto, que não tinha intenção de parar os ataques. De repente, Makoto atacou com magia de água e Lancer tentou bloquear seu ataque com uma barreira de água. Mas o feitiço de Makoto era mais poderoso e seu oponente estava enfraquecido. Então vemos Sofia, que tentou matar Makoto com um ataque forte. Makoto contra-atacou e conseguiu destruir a espada de Sofia. De repente, Sofia apareceu atrás dele e Makoto foi segurado enquanto Lancer os teleportava para o ar. Uma vez no céu, Sofia os soltou e eles estavam certos de que Makoto morreria ao cair no chão. Makoto não pretendia perder e destruiu os obstáculos no céu com magia de fogo. Depois disso, Makoto ficou irritado com os dois e lançou um poderoso feitiço de água contra eles. Ele usou o poder de seus anéis que haviam absorvido sua mana e o combinou com seu arco de água. Antes que seu ataque atingisse o chão, ele usou um portão de névoa para escapar. Poucos momentos depois, vemos Sofia e Lancer, que mal sobreviveram ao ataque de Makoto. Na manhã seguinte, Makoto acordou e suas garotas estavam deitadas ao seu lado. Ele soube que suas feridas foram curadas por Tomo e Mio. Durante isso, Patrick estava lendo o jornal e dizia que a explosão de alguns dias atrás foi causada pelo terceiro discípulo da deusa. Mais tarde, Makoto contou a seus servos sobre sua luta, e Shiki suspeitou que a deusa queria forçá-lo a lutar contra os demônios. Depois disso, Makoto disse que planejava ir à academia para estudar magia. Ele também sabia que a deusa poderia interferir em seus planos novamente. Por essa razão, ele decidiu manter Mio e Tomo escondidas dela, pois são suas cartas na manga. Em seguida, Tomo quis apresentar seu mestre a alguém. Makoto ficou surpreso ao ver a pequena Tomo e descobriu que ela é um novo fragmento. Makoto estava feliz em conhecer o novo pequeno Tomo, e ele deu a ela o nome de Komo. Depois disso, Tomo lhe disse que ela é praticamente sua filha, porque é um produto do mana de Tomos e Makoto. Alguns dias depois, um bootcamp foi iniciado para que os guerreiros pudessem se tornar mais fortes. Os novos residentes eram exausta e queria desistir. Aris fugiu e ela achava que bananas eram venenosas, mas estava errada, e percebeu que elas têm um gosto delicioso. Então vemos Akina, que fingiu ser uma aventureira porque recebeu a tarefa de espionar seus clientes. Depois, soubemos que a loja do Makoto em Siga também havia aberto. Um humano reclamou que apenas semi-humanos trabalhavam na loja do Makoto. De repente, o barão olhou para a arma do aventureiro e a consertou. Mio mostrou a ele que o barão era um ferreiro talentoso, e eles tentaram convencer os clientes a comprar seus produtos. A loja de Makoto rapidamente se tornou muito popular, e todos os aventureiros não conseguiam resistir aos preços baixos das mercadorias.
Em seguida, vemos Aqua, que conseguiu acalmar o aventureiro irritado. Enquanto isso, os amigos de Makoto também descobriram sobre sua loja, e Patrick ficou impressionado com Makoto. O negócio de Makoto foi um completo sucesso, e parecia que todos estavam felizes com os produtos. Nos dias que se seguiram, tudo transcorreu em paz, e Makoto descobriu que há 2 heróis neste mundo que vêm do seu mundo. Ele não planejava encontrá-los por enquanto, e decidiu aprender mais sobre este mundo. De repente, Emma apareceu e disse que haviam preparado uma festa de despedida para ele. Naquele momento, Makoto percebeu que havia vivido muitas coisas desde sua chegada. Ele havia feito muitos amigos e amava sua vida atual. Além disso, sua vida nunca foi entediante por causa de seus servos.